Então, muito boa noite a toda a gente. Vamos mostrar aquilo que vimos hoje. Portanto, nós hoje estamos aqui, como podem ver pelo vosso ecrã, o Loureiro e Sérgio Martins. Portanto, os dois homens do costume, a dar a cara aqui pelo balneário. E hoje estamos aqui para mais uma pequena tertúlia de momentos que nos marcaram no futebol, quer a mim, quer ao Loureiro. Portanto, cada um de nós, para quem não acompanha esta nossa rúbrica, que nós lançamos aqui desde que nos chegou este vírus e que nos impede de andar na rua a falar com pessoas e acompanhar jogos, nós criamos este momento em que eu e o Loureiro escolhemos um jogo ou dois jogos, cada um, para falarmos um bocadinho aqui sobre eles. Pronto, nós hoje escolhemos um jogo cada um. Convido toda a gente para já a subscrever o nosso canal do YouTube, onde isto estará também depois disponível para poderem rever, ou quem não conseguir ver tudo para depois ver. E convido também a que deixem aqui nos comentários uma memória que tenham também destes dois jogos que nós hoje escolhemos. E se quiserem sugerir um jogo para nós vermos agora ou mais tarde, também podemos fazer isso. É óbvio que nós não vamos ver os jogos todos, o que nós vamos fazer é ver o resumo, tá bem? Do jogo. Os jogos que nós escolhemos hoje, e como o primeiro jogo foi escolhido pelo Loureiro, se calhar vai começar ele por dizer qual foi o jogo e explicar o porquê de ter escolhido esse mesmo jogo. Loureiro, pedia que fosses fazendo isso enquanto eu vou preparando aqui para mandar aqui o play. Ok, tudo bem. Boa noite a todos, primeiro de tudo. E espero bem que o pessoal adira e comecem a perguntar cenas sobre os jogos, também a darem algumas dicas que jogos é que gostavam de ver aqui. Ora bem, eu não vou esconder, eu sou portista, não tenho problemas nenhum com isso, muito pelo contrário. E eu neste momento escolhi o jogo da Champions do Porto, Porto Milan em 96, o ano em que o Jardel veio para o Porto, o primeiro ano do António Oliveira, salvo erro, no Porto, foi o ano do Tri. Eu escolhi este jogo porque eu lembro-me deste jogo, lembro-me de ver este jogo, eu tinha 13 anos, lembro-me bem de ver este jogo, e lembro-me provavelmente por causa do Jardel. Foi o primeiro grande jogo que o Jardel fez. O Jardel era suplente desta equipa ainda não era titular, o titular era o Arthur. E lembro-me perfeitamente do Jardel ter entrado e o Sérgio já tivemos aqui em off a falar sobre isso, que muita gente se chamava o Jardel de desajeitado, mas ele desajeitado tinha pouco. Mas era um bocadinho, desculpa, era um bocadinho desengonçado. Loureiro, se calhar eu vou pôr isto aqui a andar, não sei se queres falar do 11, mas nós também podemos depois puxar isto atrás. Vamos falando, sim. Vamos lá então. O Porto, estamos a falar que o Porto jogou contra o Milan, poderoso, muito poderoso naquela altura. Estamos a falar provavelmente das melhores equipas da Europa, se não a melhor equipa da Europa na altura. Tinha basicamente todos os seus jogadores eram internacionais. O Porto, não podemos dizer que eram todos internacionais, começando logo pela Luísa do Porto, que era o Bosniak. Era um monstro polaco, ou então não. Queres que ponha aqui a malhar o 11 inicial? Queres que comece aqui a dizer ou tens isso aí controlado? Eu tenho aqui. Então lê-nos primeiro quem é o nosso 11 inicial, por favor. Pronto, então o Porto naquela altura jogou com o Bosniak. Eu acho que o Porto nesta altura jogou em 3-4-3, eu não tenho a certeza. Eu tenho ideia que o Lula terá jogado mais para a direita. Provavelmente, sim. Acho que o João Pinto poderia estar aleijado. O João Pinto ainda jogava nesta altura. Acho que isto também foi o último ano do João Pinto. Também não tenho a certeza disso. Mas pronto, o Porto jogou com o Bosniak na baliza. O defesa esquerda, então, partindo do princípio que o Lula jogou a defesa direita, foi o Fernando Mendes. O Lula a defesa direita. O Lula era um central brasileiro, salvo erro, jogou no Belenenses antes de vir ao Porto, eu não tenho a certeza. Sim, foi bem do Belenenses. Não foi. Jorge Costa e a Luísa, para mim, das melhores duplas centrais que eu já vi, que eu via jogar no Porto. O Aloysio era um requinte incrível a jogar. Depois jogamos com o Barroso e com o Paulinho Santos. O Barroso, o célebre pequenhão, era o homem que fazia golos a 30, 40 metros da baliza. O Paulinho Santos era aquele trinco que era pescoço para baixo, era canela. Depois jogámos com um quarteto de ataque muito bom,
que era o Zalvic, também passou pelo Benfica depois de passar no Valência, mas nesta altura estamos a falar, eu acho que nesta altura foi o melhor Zalvic, foi a melhor época do Zalvic. Os anos do Porto foram os melhores épocas do Zalvic foi no Porto. Edmilson, Sérgio Conceição nas linhas e lá na frente o Arthur, que era um avançado rápido para caramba, era muito, muito rápido. Era um jogador brutal. Depois ainda entraram Rui Barros, Jardel e Drulovic, ou seja, ainda tínhamos o Drulovic no banco, o Rui Barros, que já estava em fim de carreira também, jogou mais de 2 ou 3 anos, e o Jardel, que foi o primeiro jogo dele na Champions, e vocês vão ver logo com 2 gols. Em termos de jogo, Loureiro, eu lembro-me perfeitamente deste jogo, também tal como tu, não é? Eu tinha, salvo erro, 11 anos, isto foi em 96, exato, eu tinha... eu não tinha 11 anos, isto foi a 11 de setembro, eu faço a 22, portanto tinha 10 anos e quase 11 quando isto aconteceu, e eu lembro-me, as minhas memórias do futebol têm sempre muita ligação ao meu pai, porque o meu pai era e é completamente vidrado no desporto, no desporto em geral, no Porto em particular. O meu pai só há um desporto que ele não gosta, que ele não vê, que por acaso é o meu preferido, que é o rugby. mas ele neste jogo estava com um medo terrível, porque tal como tu disseste, o Milão tinha uma equipa brutal, e se olhando para o 0-0 aqui, pelas bandeiras dos jogadores, nós conseguimos facilmente perceber que era uma altura em que acontecia uma coisa mágica, que era quando jogávamos contra uma equipa italiana, a maior parte dos jogadores eram italianos. Eram todos os titulares que estão aqui no Milan italianos eram titulares da seleção italiana. Sim, eu disse... Filipe Gali, sim. Eu acho que não era, mas do resto era o guarda-redes. Eu disse, já não sei. Já estamos numa altura em que mesmo assim já não há uma esmagadora maioria. Eu estou a olhar para aqui, dos 11, 4 são estrangeiros, que era o Reisiger, que saiu antes do intervalo até, era o Boban, o EA e o Dezei. E tu olhavas para o outro lado, para a equipa do Porto, e o panorama era mais ou menos o mesmo. Claro que nas equipas portuguesas há sempre uma predominância de brasileiros, e neste caso nós tínhamos 5 portugueses, 4 brasileiros, que eram o Aloísio, o Lula, o Edmilson e o Arthur. Depois tínhamos, já como tu falaste, o grande Wozniak, que não sei a idade que ele tinha na altura, mas já parecia um senhor de 50 anos. e o Zalvic. Portanto, meu pai estava com algum receio deste jogo, e eu vi este jogo em casa com ele. O Porto já tinha jogado antes uns anos com o Milão para a Liga dos Campeões, acho que foi em 93, e perdeu 1-0. E o jogo começou... Exato. E o jogo aos 14 minutos começa com esta jogada, que se alguém nos estiver a ver, eu pedia particular atenção, em que o UEA destrói a defesa do Porto sem tocar na bola. Ele dá este toque na bola, ele deu este toquezinho, e ele aqui só... naquela do fingimento, toda a gente fica a olhar para ele, e depois é o Simone que faz o golo. Era uma equipa muito forte. O Simone, depois eu lembro-me uns tempos mais tarde ele dar uma entrevista a dizer que penso que foi neste ano ou no ano a seguir, não, foi neste ano, porque é neste ano que o Porto é arrumado pelo Manchester, depois acho eu. Não tenho agora grande certeza. E ele, antes do jogo de Manchester, ele diz: atenção que o Porto pode fazer uma surpresa e ser campeão europeu. E eu, contentíssimo, e depois chegamos a Manchester e levamos 4 batatas, que aquilo foi... Pronto. Mas o jogo começa assim, e começa-se a desenhar uma pequena tragédia, ou uma derrota pelo menos, que era muito cedo. Mas o que é facto é que depois o Porto tem uma resposta forte, principalmente na segunda parte, em que empata, como estavas a dizer, um golo do Arthur, rapidíssimo. Era um jogador que vinha de Boa Vista, muito bem cotado, sempre que jogava contra o Porto era um terror, era um perigo. E o Porto, e bem, foi lá buscá-lo, e ele faz-me esta jogada espetacular. Agora que estou a ver, o Sérgio Conceição, sim. Direito. O Porto aqui, sim, mas atenção que o Sérgio Conceição nesta jogada estava do lado esquerdo. Eu não sei se alguém tiver... Ele cruzou para o outro lado, depois ganhou os Alvic e meteu lá no meio. Sérgio Conceição estava lá à direita.
Sérgio Conceição é que faz o primeiro cruzamento. Pronto. Aqui conseguimos o empate. Este é o gol do empate. É o gol do empate. É um grande gol. É um excelente gol, é uma excelente jogada. Era uma época em que se conseguia, no nosso campeonato, ir buscar jogadores com qualidade para nos batermos com o pessoal lá fora, não é? Falando aqui para os mais novos, e provavelmente quem está dentro do futebol sabe disso, quem não está não sabe, nesta altura havia aquela lei dos extracomunitários que nenhuma equipa podia ter mais que 4, salvo erro, 4 ou 5 extracomunitários. Ou seja, eu e o Sérgio estamos aqui a falar sobre o nome de extracomunitários, sinceramente eu já não me recordo, mas era 3, 4, 5, ou seja, o resto tinha de ser tudo na Europa e os jogadores na Europa normalmente eram sempre mais fortes, estavam nas equipas mais fortes, não vinham para Portugal. Sim, e era uma altura em que era mais fácil, era mais fácil manter, aliás, jogadores portugueses nos nossos plantéis, porque também as outras equipas não podiam vir buscá-los pelo número de estrangeiros que podiam ou não ter. Pronto, exatamente. Ou seja, só saíam aqueles que efetivamente eram muito bons. Aqui estamos a ver o lance do golo do EA. Ficou muito bem na fotografia, como passou. Mas o Wozniak ficava muito bem nas fotografias todas. E aqui, claramente sem querer, o Jorge Costa calca a mão do EA, parte-lhe a mão e Depois o nariz partido. na segunda volta no Dragão, o EA mandou uma cabeçada no Jorge Costa já depois de ter acabado o jogo nos balneários. E nunca me esqueço, essa transmissão da Liga dos Campeões acaba com alguém a tentar tapar a câmara e o Jorge Costa com a nariz cheio de sangue a mostrar. Não. O Jorge Costa foi para a conferência de imprensa com o nariz partido. Eu sei que a conferência de imprensa acaba assim. A conferência de imprensa não, a transmissão do jogo. Pronto, e com 2-1, pronto, o Porto tenta tudo para acabar. Tínhamos este grande senhor da bola. E 2-1 não seria um resultado muito mau, mas o problema é que o Jardel tinha entrado entretanto e o Arthur e o Jardel entendiam-se muito bem, e este golo é o golo a Jardel. Tal e qual. É. Tal e qual. O homem... Eu costumo dizer que ele não era o melhor ponta de lança do mundo, não era, mas ou melhor, vamos mudar isto um bocadinho. Para mim ele foi o melhor ponta de lança que eu já vi jogar. Falando em ponta de lança, que é ponta de lança, é aquele homem da área que faz o... Era um monstro da área, era muito eficaz, mas não era... E eu gostava dele pelos golos que ele marcava, mas não é o meu estilo de ponta de lança preferido. Não, para mim, mas era muito eficaz. E depois ele... Nesta altura, anos 90, que havia sempre lá aquele chamado cabeça da área, para mim... E ele tinha uma coisa que era, ele conseguia aparecer sempre sozinho, que o gajo marcava-se muito bem, parece que ninguém contava com ele. E depois, o Porto até acaba por chegar à baliza com algumas vezes com perigo, e depois ele faz isto aos 86 minutos, salvo erro. Confio, mas penso que sim, 83. E foi o melhor dia de sempre. Foi o melhor dia de sempre, sem dúvida. Foi o primeiro dia que eu me lembro, claro que eu já era nascido em 87 e mesmo em 88 o Supertaça contra o Ajax, a Supertaça Europeia e a Intercontinental também no fim de 87, mas não me recordo, tenho alguns lances na cabeça, mas este foi o primeiro grande momento da Europa que eu vivi como adepto. Sim, é uma das grandes vitórias europeias do Porto. Pronto, é um jogo de fase de grupos. O Porto depois acaba por sair da competição sem grande glória porque perdeu 4-0 em Manchester, mas que sem dúvida que é uma das grandes vitórias, olhando ao adversário e ao contexto. Pronto, o Milan hoje, para os pequenitos que nos possam estar a ver, o Milan hoje não é nada disto que estamos aqui a ver. O Milan nesta altura, quando saía num sorteio, as pessoas choravam. Pronto. Eu acho que eles foram finalistas no ano anterior, que é o ano do Ajax, dos miúdos do Ajax, porque o Davids depois foi para o Milan, salvo ele. O Davids já estava no Milan. Sim, mas antes quando estava no Ajax, eu acho que no ano anterior o Ajax é vice-campeão, perdeu com o Ajax. O Milan é vice-campeão, que perdeu com o Ajax a final. Ok. Do Ajax. Saltando de... Loureiro, não sei se tem mais alguma coisa para dizer sobre este jogo.
Não, basicamente. Só dizer que o EA depois deu então a verdadeira testada ao Jorge Costa e passado 1 ou 2 semanas foi considerado o jogador fair play da Europa. Ou seja, completamente. Porque não, não é? completamente. Porque não? Ora bem. Ganhou o prémio fair play da Europa. E hoje acho que é presidente da Libéria, ou foi presidente da Libéria. Agora, vamos saltar de um palco de elevado patamar para outro também de elevado patamar. O jogo que eu escolhi é um jogo que eu acho que faz falta ao futebol português neste momento, apesar de já sabermos que não vai ser possível este ano, mas que é uma final da taça, que eu fui buscar aqui este canal de YouTube, portanto blog / canal de YouTube, que é o Chrome dos Cromos, e que é a final da taça de espera aí que está muito alto, de 1998-99, que envolve o Beira-Mar e o Capimeirense, duas equipas pronto, que entretanto saíram destes grandes palcos. No caso do Beira-Mar até recomeçou, o Capimeirense fechou basicamente também. Não sei se entretanto reapareceu, mas sei que fechou mesmo. O Beira-Mar teve problemas de finanças e refundou-se, uma coisa que aconteceu muito durante aqui uns anos. E voltou agora, está aí no Campeonato Nacional de Séniores, o Campeonato de Portugal, aliás, agora não sei se Campeonato Nacional de Séniores, com aspirações de subida. Mas nesta época o Beira-Mar chegou à final da taça. E eu vou deixar aqui o joguinho a correr um bocadinho, antes de falar do jogo propriamente dito, e falar-vos um bocadinho do 11 inicial e quem é que tem aqui que seja memorável. Ora bem, a resposta é ninguém. Não, e era isso que era interessante. Olhando para... Deixa-me só fazer aqui uma análise gira, que é o seguinte. Olhando para o 11 do Beira-Mar, o Beira-Mar tem o Ricardo Sousa, que é hoje o treinador do Beira-Mar, aliás. Na altura não sei se pertencia ao Porto ainda ou se já estava livre, mas tinha feito escola no Porto, em São Joanense e Porto, e tinha qualidade, tinha uma qualidade técnica muito grande. Aliás, vamos ver o gol, já deve ter passado. 98, isto é 98-99, exatamente. Ele nesse ano foi emprestado pelo Porto. Exato. Tinha o Fari na frente, um jogador que depois chegou a jogar também no Boa Vista, um jogador com muito golo. Tinha o Palazzi, que era um excelente guarda-redes. Tanto é que o vídeo começa com uma grande... Exatamente. E tem depois o Caetano, que é um histórico do Beira-Mar. E tinha o Simic também, que jogou muitos anos aí e era um excelente jogador. E tinha um jogador não utilizado, que era o Cristiano, um brasileiro, que depois chegou a jogar no Benfica. E chegou a jogar depois no Beira-Mar outra vez, já na Distrital, se não estou em erro. É verdade. Tal, e agora vou confirmar isso porque não tenho certeza. Tenho ideia que o Fari também depois chegou a voltar, exatamente. O Fari chegou a jogar no Beira-Mar depois na Distrital. Pronto. Agora... puxando a casseta atrás, do outro lado, no Capimeirense, a equipa do Sr. Nabeiro, não é? Que era ele que patrocinava aquilo tudo, o senhor da Delta. Nós não temos assim, temos um defesa esquerdo que eu gostava muito dele, e ele depois jogou no Guimarães, que era o Rogério Matias. Sim. Dono de uma farta cabeleira. Kim Machado também bom jogador. E à frente tinha o Isaías, que neste jogo só jogou 55 minutos, coitado, já tinha uma idade. Já estava acabado. E o Demétrios, que depois também ainda jogou no Moreirense, acho eu, e etc. Mas era só isto. Estranhamente, o treinador era o António Sousa, pai de Ricardo Sousa, era o treinador do Beira-Mar, e o José Pereira, que era o treinador do Capimeirense, que eu, para ser honesto, nem estou a ver muito bem quem é. Académica depois, não, a carreira dele aqui vai só precisamente até 98-99. Ele era treinador adjunto do Capimeirense e passou a principal. E basicamente, em termos de 11 é isto. Curiosamente, este jogo entre duas equipas pequenas não foi propriamente fácil para o árbitro, porque o Beira-Mar acaba com 9 jogadores e o Capimeirense com 10. O Beira-Mar jogou com menos 1 desde os 59 minutos, que o Caetano foi expulso, esse histórico do Beira-Mar,
e marca o gol aos 70, portanto a jogar com menos 1, aos 79 fica a jogar com 9 e o jogador do Campeirense depois só é expulso já aos 94. Exato. Portanto o Beira-Mar ganha a taça praticamente com 9. A jogar para aí ao menos 11 minutos com 9. Pronto. Vamos ver o jogo e o resumo do jogo. Isto é a única coisa que existe no YouTube, pelo menos que eu encontrei. É este resumo, que resume-se basicamente a esta grande defesa do Palazzi logo num dos primeiros lances do jogo. E depois é o excelente golo do Ricardo Sousa. Aqui o Matias já distribuiu fruta. Isso também foi incrível. Eu estou a ver um bocadinho atrasado. Eu peço desculpa por isto, mas a defesa do Palazzi é mesmo incrível. Foi Demetrios que falha esse golo. Exatamente. É mesmo incrível. E o gol do Ricardo Sousa, vocês vão ver também O Ricardo Sousa é excelente. É uma pena o Ricardo Sousa nunca ter conseguido atingir o potencial no Porto, que era um clube grande que podia. Mas o Ricardo Sousa era um daqueles jogadores, como por exemplo, agora tens, sei lá, deixa-me lembrar aqui de um. deixa-me só que agora acho que vamos ter golo. Também. Penso eu. Vejam esta jogada. Não temos golo, temos pancume só. Acho que o Ricardo Sousa foi sempre daqueles jogadores para. A camisola do Porto pesava-lhe muito. O Jorge Sampaio. Sim, é normal, isso acontece. Mas tinha um pezinho, principalmente para livros. Ele era incrível, sim. E livros à entrada da área, aquilo eram penaltis. O Palazzi chegou a jogar noutros clubes em Portugal, não jogou? Guimarães. Pronto, este lance de livre, penso que é aqui que surge o golo. Batido curtinho, Ricardo Sousa tira 2, tira 3 e pega. A bola vai para onde ele quer. O pai dele passa-se, como podem ver. Estava a dançar o bailinho da Madeira, completamente. Se o meu filho fizesse um gol assim na final da taça, também passava-me. Primeiro porque o meu filho é uma mulher, não é? E eu ia ser bué da estranho. Simites a festejar, forte. E temos ali imagens em direto de Tabeiro com estes grafismos épicos, na altura extremamente modernos da TBI. Isto é a TBI, pequenito, isto é o símbolo da TBI, há não sei quantos milénios. Agora vamos ter algumas repetições do golo, vamos ver porque vale a pena. E depois eu quero-vos mostrar só a festa, porque a festa é porreira, porque já vamos ver, porque é tipo. Sim, há uma repetição vista de trás, é fantástico. De trás, nas costas do Ricardo, a câmera vai aparecer uma repetição que é as costas do Ricardo. É esta. O trabalho dele é muito bom. Só enquanto vemos repetições, só explicar porque é que eu acho que o futebol português estava a precisar disto. O futebol português neste momento está a precisar no final destas porque, para já, o barulho que há entre as equipas grandes é muito, muito grande. E depois porque no futebol português e não só, mas no futebol português a decalagem começa a haver entre grandes e pequenos é muito grande, é demasiado grande. A final da Taça da Liga durante uns tempos era um bocadinho para cortar nisto, não é? Chegamos a ter o Setúbal a ganhar. Basicamente pensou isso, Setúbal e Braga. Mas tínhamos equipas pequenas também, de vez em quando, a chegar lá fora, lá à frente. Tivemos o Oliveirense na Final Four já. Sim. Portanto, estas coisas são interessantes e é pena que isto tenha deixado de ser assim. Salvo erro, do ano a seguir, ou passado uns anos, tivemos o Leixões na final da taça, que na altura estava na segunda B, acho eu, até, ou na segunda divisão. Não, segunda divisão e foi à Liga Europa. E depois foi à Taça UEFA na altura. Pronto. E não ficou muito feio, não fez muito feio. Não. Portanto, é muito interessante isso. Agora, temos o mítico Bigode aqui na bancada. Típico português. Os portugueses todos nos anos 90 eram assim. Todos os portugueses nos anos 90 eram assim. Eu acho que esta aqui, não quero mentir, eu acho que esta aqui foi a última final sem nenhum dos dos primeiros 4 classificados do campeonato. A última final da Taça Portugal em que nenhum dos dois era dos 4 primeiros classificados, por exemplo. Sim. Vista, Guimarães, Porto, Benfica, Sporting. Acho que foi a última final
isso aconteceu. Depois o Beira-Mar, pronto, entrou em problemas, SADs mal geridas e tal. E pronto, mas antes o Beira-Mar foi uma instituição muito grande, pá. E nós temos aqui, por exemplo, imagens da festa, era isso que eu queria mostrar, imagens da festa da taça. Aqui, reparem nas cuecas sim. Eu acho que o Beira-Mar teve o mesmo problema que muitos clubes tiveram, que foi o Euro 2004 matou muitos clubes em Portugal por causa das despesas. Exatamente. Acho que o pessoal começou a olhar para o futebol com outros olhos, que podiam ser mais daquilo que eram, e isso matou muitos clubes. O Boa Vista também passou por muitas dificuldades, muito por causa disso. O Beira-Mar foi um dos que passou dificuldade porque saiu do seu Mário Duarte para ir para o Estado Municipal de Aveiro, e provavelmente foi a pior coisa que fizeram. O Leiria também, acho que a própria Académica também, embora o estádio era o mesmo. Sim, mas a Académica segurou-se. A Académica, o que aconteceu. Sim, mas o que aconteceu à Académica não poderia não ter acontecido caso não houvesse estádio. Portanto, sim. Mas acho que o Euro 2004 foi muito bom para Portugal, ninguém diz o contrário. Mas para estes clubes pequenos que não conseguiram na altura olhar para eles próprios e dizer não podemos ir muito mais daquilo que nós somos, estragou um bocadinho esses o que nós precisávamos era disto, mais coisas destas. Toda a gente na rua a fechar a vitória de um clube da terra, isso está a fazer muita falta. Ver por exemplo, eu vivi em Aveiro e vivi muito perto deste sítio aqui que estamos a ver aqui na imagem, e não foi nesta altura, que eu não sou assim tão antigo, mas imaginar isto assim, esta rua assim, por uma vitória do Clube da Terra, é uma loucura. E eu estudei lá, não era propriamente adepto do Beira-Mar, mas por exemplo, se eu lá estudasse quando o Beira-Mar ganhasse a taça, eu próprio também ia lá ia tirar-me aos canais, sem dúvida. Isto é à beira de fora, não é? Esta rotunda é assim, é lá à beira de fora. Sim, olha, uma bicicleta e tudo, vês? Eu acho que isso também se perdeu um bocadinho, o amor à terra. Acho que agora olha-se muito para os grandes Mas isso é assim, em Portugal isso é cultural, foi sempre assim. É uma discussão que é difícil ter, porque não há pessoas que eu sei de pessoas, por exemplo, quando o Benfica foi. Houve um ano que o Benfica foi campeão, o último jogo foi no Bessa. E alguns eram sócios do Boa Vista. Conheço pessoas que eram sócios do Boa Vista e que levaram um casaco e ao fim tiraram o casaco, ficaram com a camisola do Benfica e foram festejar. Portanto, isso aconteceu no Porto, é igual. Isso é cultural. Sim, infelizmente claro. Isso está perdido. Temos aqui agora imagens do Boa Vista no ano a seguir na Taça das Taças. Não sei se existia aí, mas na Taça UEFA, se não fosse. Mas pronto, era isso. E de maneiras que os jogos que nós quisemos trazer aqui a vocês foram estes. Isto aqui já é depois o renascimento do Beira-Mar, já são imagens do Beira-Mar na Distrital, contra o Alvarense. Os jogos que escolhemos para vocês são estes. Muito obrigado a todos por terem visto isto, ou para quem possa eventualmente vir a ver no futuro. Amanhã estamos ainda na luta com aquela coisa do Covid, que fizemos dois episódios da semana passada a discutir a paragem nas competições. Amanhã vamos ter malta se não for amanhã será no dia seguinte, mas vamos já ter algo do género com o pessoal dos campeonatos profissionais de futebol, que nos vai falar um bocadinho de como é que está o pessoal mesmo profissional, como é que estão a preparar o regresso, quais são as suas expectativas e se esperam que o campeonato seja efetivamente reatado ou não, e se não for, como é que vamos decidir campeões, subidas, descidas, etc. Um bocadinho na linha que aconteceu da outra vez, mas já num patamar diferente, como diz o amigo Jorge Jesus, é outro patamar. Eu acho que a dessas aí, disso dos campeonatos profissionais, o que está a meter um bocadinho, se calhar, mais de... que está-me a criar mais dúvidas em nos contratos dos jogadores. Porque há jogadores provavelmente que já assinaram por outros clubes, não sei, isso aí é que está muito complicado, porque os contratos acho que dá até junho ou julho, não sei muito bem, meio de junho ou início de julho, e
insisto aqui continuar até esse tempo, eu não sei muito bem como é que isso vai ser. Bem, mas isso é discussão para amanhã. Entretanto, vamos também trazer. Amanhã também vamos divulgar quem é o convidado deste mês das Conversas de Balneário. Vamos ter que fazer pela web. Isto é um formato que nós não gostamos sequer, mas que tem que ser. Nós gostamos de estar com o pessoal. Vamos ter também uma conversa de balneário ainda este mês. Portanto, o mês está a acabar, mas vamos ter. E também vamos anunciar quem é que será o convidado de abril. Vamos anunciar quem é que será o convidado de abril, que também será uma entrevista nos mesmos moldes, sendo que podemos já adiantar que o convidado de abril é uma pessoa que está a jogar, como diz o pessoal da minha família, lá fora no estrangeiro. Portanto, vamos esperar e amanhã temos novidades. Obrigado por continuarem a apoiar o canal, que este mês, apesar de só termos trabalhado praticamente meio mês, representou um crescimento grande. Pá, vamos continuar assim, vocês são tudo para mim. Vá, tchauzão aí, Loureiro, deixa lá as pessoas e acompanhar e fiquem em casa. Isso. Para ver se a gente começa a sair de casa. Vá, tchau aí, malta. Portem-se bem, vá.